não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Canal tranquilo? Então, continuamos aí querendo fazer os sorteios, chegar a 120 mil inscritos. Sortearemos 3 canecas aqui no canal. Então vai lá, se inscreva, compartilhe, comentem, ajude o nosso canal. Quem puder e tiver condições, apoie o nosso canal. Os links estão aí na descrição do vídeo e também estão todas as nossas redes sociais aí na descrição do vídeo. Precisamos muito de apoio, porque os canais conservadores aqui no YouTube estão sofrendo muito com a censura e com a perseguição. Não só no YouTube, mas em toda grande rede social. Então é isso aí, tamo junto, forte abraço. Valeu! As novas gerações, primeiro, foram todas educadas do socioconstrutivismo, que as impede de compreender o sentido dos textos. Segundo, recebem toda essa carga, vamos dizer, de falsos debates, porque é falso de um lado e é falso do outro. Né? Por exemplo, o pessoal ouve slogans e se entusiasma pelos slogans. Então, nós temos que defender a família, estão destruindo a família. Falo, não, estão destruindo algumas famílias. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Você acha que os Rockefeller estão destruindo a própria família? Você acha que os Rockefeller vai falar, vamos tentar aqui um novo modelo de família? Né? Chama o vizinho, o cara da frente, todo mundo agora é família, você faz uma suruba geral e vira família. Você acha que tem alguma família multimilionária que faz isso, meu Deus do céu? Nenhuma faz. Então significa que ter uma família está se tornando um privilégio da classe alta. Então isso reproduz uma situação idêntica da escravidão romana, onde só a pessoa, a partir de um certo nível social, casava. Os outros procriavam a esmo. Os escravos uma vez por ano eram reunidos num lugar e tinham uma suruba geral de 3 mil pessoas, e daí ninguém sabia quem era filho de quem. Nós estamos voltando a esta situação. Então tem um bando de idiota de um lado que acredita que isso é liberdade sexual, e tem outro bando de idiota do outro lado que diz que isso é destruição da família. Então, isto, na verdade, é a maior valorização da família que já existiu. Exatamente como em Roma, a família não é para qualquer um, é só para quem pode. Então, a família é como a propriedade e é como o direito à legítima defesa. Em Roma havia, teoricamente, o direito à legítima defesa, mas só quem tinha condição de ter armas e pessoal armado para trabalhar para ele tinha a legítima defesa. Os outros estavam à mercê de quem os atacasse. Então, querem criar a mesma situação de novo. Então, eu não vejo um único debate público no Brasil na qual você não veja esse baixíssimo nível de consciência de parte a parte. Ou seja, praticamente ninguém está dizendo nada que vale a pena, a não ser, às vezes, um detalhe. Por exemplo, quando o cara protesta contra a apuração secreta, bom, ele está certo, mas não impede que isso seja 1% de sabedoria com 99% de besteira. Este mesmo cidadão que disse isso, já disse muita besteira em outra época, sem perceber. Mas há coisas que você acaba sendo forçado a perceber de algum modo. Forçado principalmente por um tal do Olavo de Carvalho, que continua falando e falando, até que um dia a coisa entra na cabeça. Então, isto tudo é o quê? Isto é falta de cultura. Agora, pergunto eu, pode haver o culto sem a cultura? É o culto do quê? Quer dizer, você não tem o legado civilizacional que está passando através dos ritos e que adquire, na verdade, significações mais profundas à medida que o tempo passa. Você não tem essa longa acumulação, né, de significados e valores. Então, o único jeito para você sair disso é você adquirir uma cultura real, e adquirir a cultura é através do cânon, meu Deus do céu. O cânon se baseia no seguinte: a humanidade pode errar, mas dificilmente todos erram o tempo todo. Então, aquilo que foi aprovado ao longo dos séculos e continua sendo matéria de interesse, é isso que é o cânon. Nunca houve ninguém que dissesse que a Divina Comédia é ruim. Né? E o sujeito que
disse que as peças de Shakespeare eram ruins, que foi Voltaire. Até hoje as pessoas riem dele por ter dito isso. Foi praticamente o único sujeito que não gostou do teatro de Shakespeare no mundo, né? Então, esse evidentemente está fora do cânon, né? Então, a ideia de repassar às pessoas um mostruário do cânon foi o que inspirou essa série dos Great Books. Isso. E o que não quer dizer que eu acho uma beleza esse projeto dos Great Books. Você tem vários defeitos fundamentais. Primeiro, na seleção dos livros. A seleção era muito centrada naquilo que influenciou a história americana. Então, o que não entrou na história americana não pesa. E segundo, o projeto todo era de formar um cidadão consciente, um cidadão capaz de acompanhar os debates públicos, entender e votar corretamente. Eu acho que nós precisamos, no Brasil, nós precisamos de algo mais do que isso. Nós precisamos criar verdadeiros intelectuais. É fácil você verificar que qualquer movimento político, qualquer um, ele começa com uma discussão entre intelectuais, discussões muito reservadas, das quais, às vezes, a geração seguinte nem ouve mais falar, não sabe de onde aquilo saiu. Nesse livro que eu estou escrevendo, que eu tenho dado as aulas do Koff baseado nos capítulos dele, você tem uma ideia eu estou tentando passar uma ideia das fontes remotas de ideias que hoje circulam na boca de todo mundo. Então, por exemplo, hoje você vai no cinema, você assiste um filme que tem índios, os índios são sempre sábios, eles têm um contato com a lei, e os brancos são todos uns grosseiros, broncos, violentos. De onde saiu isso? Essa ideia surgiu do nada? Não, essa ideia começa a circular em 1910, entre intelectuais. Se você pega a obra do René Guénon, do Jung, mais tarde um pouco do Schuon, está tudo ali. Então, é claro também que essas ideias que entram em circulação e se apostam na mente das massas, elas só muito poucas são originariamente ideias políticas. Em geral são ideias culturais, ou filosóficas, ou às vezes escolas artísticas que criam um certo modo de viver, um certo modo de sentir. E isso vai se impregnando na memória popular. E quando chega ao seu Zé Mané, chega como se fosse uma lei da natureza, uma coisa que sempre foi assim, que as pessoas sempre sentiram assim. Então, ele não tem a ideia, né, do poder que algum filósofo ou escritor morto está exercendo sobre ele. Ele está obedecendo aquilo, ele não sabe, ele pensa que ele é autônomo. Quer dizer, essa ilusão da liberdade, eu sigo minha própria cabeça, eu penso com meus próprios miolos, isso é absolutamente ridículo. Sabe quem pensou com seus próprios miolos na humanidade? Ninguém nunca. Isto é impossível, porque, em primeiro lugar, você está pensando numa língua. Foi você que inventou a língua? Foi você que inventou o repertório de significações que ela passou para você? Foi você que criou as reações imediatas a esta ou aquela palavra? Você não criou nada disso. Então, isso é realmente um produto acumulativo. Claro, você pode alcançar um grau de liberdade muito grande na medida que você absorve esse conjunto, né, e você consegue pensá-lo como um todo. Então, aí você começou a pensar com a própria cabeça, pensar alguma coisa que ninguém pensou antes. Senão você está pensando com todas as cabeças que o antecederam. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar a tradição da poesia universal, se você ler os poemas do Ezra Pound é uma revisão da poesia universal. Poesia em todas as línguas, chinês, árabe, tudo que existe. Ele pegou, reuniu e falou, vou dar uma forma de conjunto para esse negócio e criar um novo cânone. E de fato ele criou. Porque hoje você só vê essa tradição antiga através do Ezra Pound. Todo mundo vê assim, né? Quer dizer, quando você está lendo poesia chinesa, sim, você está lendo pelos olhos do Ezra Pound. Então, isso quer dizer que é possível um homem se sobrepor ao seu universo cultural. Claro, mas só depois que ele engoliu. Enquanto você... É aquele negócio do Jean Piaget, quando o coelho come alface, é a alface que vira coelho, não é o coelho que vira alface. Então, enquanto você está sendo deglutido pelo sistema, pela história, pela tradição cultural, que você nem consegue enxergar como um todo, é porque você está dentro dela que nem Jonas da barriga da baleia. Né? E você está lá dentro,
repetindo os sons que você ouve na barriga da bola e dizendo eu penso com meus próprios miolos. Quer dizer, aí é o suprassumo da impotência cognitiva que se celebra a si mesma como se fosse onipotência. No Brasil isso é regra geral. Eu não conheço um brasileiro que não tem opinião sobre tudo. Tudo o que ele nunca ouviu falar. Né? É a norma do Cílio Bocaneira. Nunca ouvi falar e acho que não tem o menor cabimento. Isso é regra universal no Brasil, pô. Né? Quer dizer, o único argumento válido na lógica brasileira é o argumento ad ignorância. Os outros são todos... Se você ouve os outros argumentos, ele acha que não, tem alguma coisa errada, tá com sofismas. A palavra sofisma também virou um negócio, né? Sofisma, argumento ad hominem. Eu não sei porque eu fui ensinar essas palavras para as pessoas. Hoje eu me arrependo. Né? O livro do Schopenhauer fez um mal desgraçado. Tem cara que não sabe nem escrever. O Safato escreveu argumento ad hominem com N no fim. Né? O outro escrevia, né, assim, os Zeitgeist. Zeitgeist é singular em alemão. Fala os Zeitgeist, bom, melhorou um pouco. Quer dizer, vocês fazem citações em línguas estrangeiras que eles não conhecem e acham que estão fazendo bonito. Então, olha, o Brasil está virando o país mais ridículo do mundo, gente. Né? E neste ponto... Você vê as pessoas querendo discutir. Tem aqui solução para os problemas nacionais. O Ciro Gomes diz que tem solução para todos. Precisa pensar muito para entender que ele não sabe do que ele está falando. O sujeito acha que com uma reforma econômica ou administrativa ele vai melhorar isso aí? O sujeito acha que com uma intervenção do exército ele vai acabar com o banditismo? E tudo isso é tão imensamente ridículo. Mas é um ridículo se a gente vê de fora, mas se a gente está lá dentro é tragédia. Quer dizer, na verdade, é um humor sádico. Fazer piada disso é um humor sádico. Mas tem hora quando você vê um sujeito burro sofrendo por culpa dele mesmo, chega uma hora que você começa a fazer piada sádica em cima do cara. Então, a primeira coisa, só existe diálogo possível entre pessoas que têm mais ou menos o mesmo domínio dos fatos pertinentes. Não é isso? Você não pode discutir com um sujeito que não sabe do que você está falando. Então, quando que houve um debate assim no Brasil nos últimos 50 anos? Nunca. Porque ou um não entende o assunto ou os dois não entendem. Então, a maior parte, quando eu participei de coisas chamadas debates, eu não estava debatendo nada, eu estava tentando ensinar um jumento. Até no debate, que o João Pedro Stedley, eu tive que citar para ele coisas do próprio livro dele que ele já tinha esquecido. E pensa que ele se deu por achado? Não, você não sente. Quer dizer, você não sentir o absurdo do que está dizendo, né, é um dos sinais mais graves de deficiência mental. Não é doença mental, é deficiência mental. Né? Então, eu digo, se esta geração não puser um basta nessa coisa, dizer, chega de falatório idiota. Né? Agora nós vamos saber do que estamos falando. E antes da gente poder pensar em problemas nacionais, tem muita coisa que você tem que pensar antes. Em primeiro lugar, você tem que pensar o seu problema. Né? Então, não existe a ação sem o agente. Então vamos ver se o seu agente está em condições. Assim como você consertar uma máquina, você precisa da ferramenta, mas a própria ferramenta está quebrada, então dançou. Mas, no caso, nós somos as ferramentas. Nós podemos agir na realidade. Mas quem somos nós e qual é a força de que nós realmente dispomos? Eu tenho a impressão que a minha própria vida nos últimos 20 anos ilustra para vocês o poder que um escritor pode ter. É um poder imenso. Você pode virar tudo de cabeça para baixo. Mas virar tudo de cabeça para baixo resolve o problema? Eu falo, claro que não. Isso foi apenas para avisar que existia o problema. Agora, como é que vai resolver? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei fabricar outras ferramentas que possam fazer o mesmo que eu estou fazendo, ajudar a civilizar aquela porcaria. E a primeira condição para isso é que estas pessoas tenham um repertório de informações que seja mais ou menos o mesmo, que elas entendam a linguagem umas das outras.
Então, quando você não tem isso, você vai partir para o quê? Para a adivinhação e para a fantasia. E você vai adivinhar as coisas dentro do nível de causa e efeito que você consegue conceber. Não é isso? Então, ontem mesmo eu estava lendo um sujeito que dizia que o Bernardo Kister é um agente do Silvio Grimaldo, o qual é um agente do Olavo de Carvalho, né? O qual é um agente dos neocons, os quais são agentes da conspiração judaico-maçônica. Bom, não deixa de ser uma interpretação dos fatos. Né? É até onde o sujeito conseguiu. Falou, não, tem algo aí que eu não estou compreendendo, então deve ter um fator secreto. O fator secreto só pode ser o quê? Uma conspiração, pô. Né? Então, isso... Ele nem sabe dos reptilianos, meu. Ah, não, esqueceu os reptilianos. Então, você imagina que, eu penso assim, vamos supor que fosse mesmo uma conspiração. Como é que um sujeito, um neocon ou um conspirador judaico-maçônico, né, que reside em Nova York, talvez nunca saiu de lá, né, vai compreender tão bem a situação brasileira a ponto de ele dar instruções a mim ou ao Silvio Grimaldo? Né? Aqui, para você encontrar um cara que entende a situação dos Estados Unidos é difícil. Agora, um aqui para entender a situação de lá, tá bom. Por exemplo, agora, essa semana saiu uma entrevista de um cientista político que, pela primeira vez, um cientista político, com H-U-M, que nem no cheque, né? Descobri que a economia brasileira é socialista. É? Ele entendeu, é. A gente está dizendo isso faz 30 anos, meu Deus do céu. Não é eu que estou dizendo. O Meira Pena diz isso aí 20 anos de mim. E no fim, tem um PhD americano que entendeu isso. É quase um milagre. Então, assim, nós não sabemos quais são os problemas brasileiros. Nós sentimos vagamente alguma coisa, e quando a coisa aperta o nosso sapato, nós achamos que é o sapato geral. Né? Por exemplo, o número de pessoas que dizem, não, o nosso problema são resíduos da ditadura militar, ou resíduos da nossa formação escravocrata. Tem gente que diz isso, pô. Quer dizer, você imagina que um passado colonial de 3 ou 4 séculos atrás ainda é um fator ativo na história hoje. Quando a experiência te mostra que um programa da Rede Globo basta para mudar os sentimentos e atitudes das pessoas em 24 horas. Então, o que interessa o passado nacional? Como força causal presente, ele simplesmente não existe. Agora, no Brasil, uma das demonstrações de cultura é isso. Não, porque na Batalha de Guararapes aconteceu não sei o quê, na ocupação do território do Acre. No que isso pesa hoje? Com interesse. Pois é. Então, quando as questões que agitaram a vida dos nossos antepassados já desapareceram completamente da memória e os seus efeitos foram apagados, então, certamente, o passado não pesa nada. Se você disser, por exemplo, a eclosão do nazismo, o passado pesou alguma coisa, o passado imediato, que era o Tratado de Versalhes, o país sendo oprimido, etc, etc. Bom, isso pesou alguma coisa. Bom, as tradições nacionalistas, patrióticas, também pesaram. Né? O alemão sempre sonhou ter uma religião só dele. Né? E sonhou inventar uma religião. Na verdade, inventou. Né? Inventou várias até. Né? Então, bom, ali tem um passado, mas esse passado pesou porque as pessoas o conheciam. Né? Essa mitologia germânica toda. Bom, o nego lia isso nos livrinhos de infância, ele via isso na ópera do Wagner, isso aparecia no romance, então é uma coisa que está presente para ele. Né? Mas você acha, sei lá, que a Guerra do Paraguai, ou a Batalha de Guararapes, está tão presente na memória brasileira ao ponto de poder pesar em alguma coisa? Desapareceu completamente. E só interessa a memória de curto prazo. Agora, por que eu posso perceber isso e os cientistas sociais não podem? É simples. Eles saltaram direto de uma incultura ginasiana para uma formação especializada numa determinada ciência. E eles acreditam que estão dominando a coisa, mas eles não entendem o discurso geral. Eles não entendem a língua geral. E eles não têm pontos de comparação. Você não conhece a história, não é só a história dos acontecimentos políticos, é a história da mentalidade, a história das ideias, dos símbolos, dos valores,
da história da imaginação. Tudo isso é o que dá densidade ao que você diz. Então, por exemplo, o sujeito pode aprender na escola que houve um estilo naturalista. Ele pega a definição do estilo e acredita que conhece aquilo. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. O naturalismo surge na Europa inspirado pelos progressos da ciência natural, especialmente o darwinismo, não é isso? Os estudos sobre hereditariedade, genética, etc. E, então, aparentemente, você podia explicar a conduta de uma pessoa por fatores genéticos ou fatores evolutivos. E toda a obra do Émile Zola é mais ou menos assim. Daí tem um sujeito aqui nos Estados Unidos que quis apenas copiar o Émile Zola. Esse sujeito chamou-se Frank Norris. Ele escreveu um romance chamado McTeague, é o nome do personagem, que depois foi filmado pelo Erich von Stroheim, um dos grandes filmes de todas as épocas. E, veja, uma coisa é você ser naturalista em Paris, mas o McTeague pegava como, o Frank Norris, o autor, pegava como cenário assim, a América inteira, todo o imenso território americano. Então, uma coisa é você falar de determinismo geográfico, por exemplo, se inspirando em Thomas Buckle, né, como uma teoria que você leu. Outra coisa é você ver as pessoas assim como minhoquinhas dentro de um território imenso do tamanho da América. Então, hoje em dia ninguém aguenta mais ler o romance naturalista, você lê só por curiosidade. Mas o livro do Frank Norris, ele tem um alcance, dá um alcance simbolista para o naturalismo. Então, você lê o livro do Frank Norris, você vê, ele evoca a frase do Pascal, para mim evoca pelo menos, a solidão desses espaços infinitos me apavora. Qual o título do livro mesmo? McTeague, Teague. É a história de um dentista que é um sujeito meio primitivo, um homem muito forte e muito violento. Ele casa com uma moça, daí a moça ganha na loteria, mas não quer dar o dinheiro para ele mata a mulher e foge com o dinheiro. E daí tem um outro cara que persegue ele. É uma tragédia, mas tudo isso se dá dentro do cenário americano. Então, bom, o naturalismo transposto ao território americano adquiriu uma significação épica que ele por si mesmo jamais poderia ter. Então, você vê como, por exemplo, esses nomes de estilos não significam grande coisa. Simbolismo, romantismo, naturalismo, realismo. Bom, pode querer dizer muita coisa, porque você só tem você não tem o equivalente científico dessas ideias, você só tem o equivalente imaginativo. Eu, por exemplo, eu guardo a recordação do romance do Émile Zola e guardo a recordação do livro do Frank Norris. Tá certo? Onde o naturalismo alcança uma dimensão de profundidade que os simbolistas estavam tentando obter fugindo do naturalismo. E assim por diante. Também eu sugiro que vocês leiam 2 livros no Brasil. Um se chama A Amazônia Misteriosa, do Gastão Cruz. E o outro é A Selva, do Ferreira de Castro, que é um romancista português. Ora, A Selva do Gastão Cruz é assim, é um monte de coisa verde com jacarés e boias, né, umas flores enormes, né, uma floresta densa na qual você não enxerga nada. É isso a Amazônia dele. Agora, o Ferreira de Castro enxerta o fenômeno amazônico dentro da história humana. Então, de repente, a Amazônia não é mais um acidente geográfico, ela é um cosmos inteiro, no qual, vamos dizer, os seres humanos lutam para realizar seus objetivos e são várias vezes derrotados, não só pela paisagem, evidentemente, pela invencibilidade da paisagem, mas também por toda a conduta dos seus semelhantes. Então, de um lado você tem o naturalismo na sua expressão mais crua, né? Então, é ainda, como no romantismo, a busca da cor local. Então, de repente, a literatura brasileira se povoa de jiboias, macacos pregos, tamanduás, etc, etc.
O modernismo fez isso. Né? Aqueles quadros da Tarsila do Amaral, aqueles homens com um pezão desse tamanho. Né? E o único negro que entendeu a Amazônia foi o português, meu Deus do céu. O Ferreira de Castro é um tremendo romancista, tremendo. O Ferreira de Castro era comunista, mais comunista que Lenin. Né? Eu disse, sim, mas ele era comunista ideologicamente, o que não quer dizer que a imaginação dele fosse comunista. Né? Você vê, muitas vezes, por exemplo, a melhor coisa que eu li sobre o romance do Graciliano Ramos, Vidas Secas, é um ensaio do Otto Maria Carpo, onde ele vê a ressonância do hinduísmo no tratamento da paisagem, sobretudo do personagem, a cachorra chamada Baleia. Ele diz, não, isso aí é uma visão hinduísta do cosmos, e ele tem razão. Agora, o Graciliano Ramos também era comunista. Então, vamos dizer, a ideologia do cara é uma coisa, a imaginação dele é outra. Quer dizer, se a imaginação for apenas um traslado da ideologia, então não é uma obra de arte, porque é apenas propaganda e não vai sair do nível do debate ideológico do momento, que é o que acontece com os primeiros livros do Jorge Amado. Jorge Amado tornou-se um romancista aos poucos, à medida que ele foi deixando de obedecer, de servir ao partido, e deixou sua imaginação voar. Então, vamos ver, se hoje fosse possível criar, vamos dizer, um romancista da envergadura do Graciliano Ramos ou do Jorge Amado, mesmo que os dois fossem comunistas, eu me daria por satisfeito. Porque a nossa luta aqui não é na esfera ideológica. Né? Mesmo na área propriamente política, né? Você achar que os movimentos políticos se definem pela sua ideologia é coisa que só um imbecil como Marco Antônio Villa pode acreditar. Porque você pega o movimento comunista, ele mudou de ideologia 500 vezes. Mas, estrategicamente, ele continuou unido. Então, os movimentos políticos, eles têm uma unidade de tipo estratégico, não de tipo ideológico. A ideologia é um discurso de autojustificação. Não é isso? Então, o discurso de autojustificação tem tanto a ver com a natureza da ação política, quanto as desculpas que o assassino inventa para o crime que ele cometeu tem a ver com a realidade do crime. Quer dizer, se é uma autojustificação, então é evidente que é um monte de história da carochinha. Né? Claro que a ideologia pode afetar a mentalidade das gerações seguintes. O sujeito entra no movimento comunista e já recebe o impacto daquela ideologia, mas isso não quer dizer que a prática dele de todos os dias vai refletir essa ideologia. Não, ela vai refletir a estratégia e a tática que estão em ação no momento. Não é isso? E a flexibilidade disso é imensamente grande. Não é isso? Então, quando você vê, por exemplo, quando estoura a guerra, a União Soviética para de fazer discurso contra o Ocidente e cria o discurso do Fronte Popular. Todos são bem-vindos, os burgueses, né? Vamos nos aliar com os burgueses. Os burgueses deixaram de ser os maiores criminosos, porque tinha um criminoso mais perigoso. Então, isso pode mudar 500 vezes. Né? Isso quer dizer que, para você conhecer a história de um movimento político, você precisa ver a tensão dialética entre discurso e ação. E é muito complicado esse jogo. Né? Então, por exemplo, você pensa que os muçulmanos querem vir e implantar o Islã e botar uma doutrina islâmica na cabeça de todo mundo. E por que estão estuprando todas essas mulheres na Europa? Quer dizer, antes de você tornar a plateia sensível ao discurso islâmico, você precisa esculhambar com o restinho de civilização que tem ali. Primeiro precisa produzir o caos. De onde vem isso? Isso vem da alquimia. Solve et coagula. Primeiro você dissolve, para depois que você criar uma nova coagulação, uma nova forma. Então você entende por que o Islã, com todo o seu discurso moralista, fomenta a imoralidade. É uma operação alquímica. Isso sempre funciona. Comunista é a mesma coisa. Ele promete a liberdade sexual para todo mundo, vamos fazer a gandaia geral. Por exemplo, entre as duas guerras, Berlim é chamada capital mundial do pecado, não é isso? E
no começo da Revolução Soviética também havia teóricos da liberdade sexual, Alexandre Kollontai e outros. Daí fizeram a Revolução, Lenin imediatamente mandou parar com a gandaia. E matou quem insistia. A delinquência juvenil. Né? O Partido Comunista durante décadas fomentou a delinquência juvenil na Rússia. Então, logo tomaram o poder, mandaram matar todos. Eles acabaram com o problema da delinquência juvenil matando os seus agentes. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.